E se eu te dissesse que aquilo que você está desesperadamente procurando, o corpo perfeito, a fama, o sucesso, mais dinheiro, na verdade não é o que você quer? Eu levei 27 anos para chegar a essa conclusão. Eu vou condensar toda essa experiência para te poupar décadas de frustração e sofrimento. Tudo isso em apenas 27 minutos. Imagine descobrir que tudo aquilo que você persegue pode ser apenas a ponta do iceberg. E se na verdade existir um vazio interno que permanece mesmo depois de cada conquista. Depois de conseguir alguns marcos grandes na minha vida, eu me deparei com essa realidade. Mas hoje eu quero mostrar um caminho diferente para você, capaz de cortar anos de frustração. Mas já te alertando, o que eu vou te mostrar aqui vai contra o que os gurus ensinam sobre sucesso. Deixa eu começar essa conversa com uma pergunta. Você já sentiu aquela pontada de vazio mesmo depois de alcançar algo que parecia ser um grande objetivo na sua vida? É como se a felicidade prometida não durasse mais que algumas horas ou alguns dias e quem sabe semanas. E logo depois de atingir esse objetivo, uma nova meta surgisse para ocupar o mesmo lugar. Nesse vídeo nós vamos nos aprofundar nesses questionamentos e encontrar respostas que vão doer um pouco no começo, mas podem mudar a sua maneira de enxergar a sua vida. Ao longo desse vídeo nós vamos entrar na toca do coelho e explorar algumas histórias reais, referências que resistiram ao longo do tempo e, sobretudo, um conceito simples, mas muitas vezes ignorado, que basicamente consiste em: a fonte da nossa satisfação não está no externo, mas no interno. Eu vou mostrar para você como esse insight impacta relações pessoais, escolhas profissionais e, claro, a sua paz de espírito. Eu vou conectar cada ponto para você entender onde a gente se engana e principalmente como reverter esse ciclo vicioso. E se você acredita que pode existir algo mais além dessa corrida interminável por validação, fica ligado aqui porque você vai descobrir por que tanta gente bem-sucedida ainda se sente incompleta e como é possível virar esse jogo. Você já reparou como que a gente sempre acha que a felicidade vai chegar depois de emagrecer, depois de conseguir aquele emprego dos sonhos, depois de começar a ganhar tanto? Mas porque mesmo quando realizamos esses desejos, parece que falta alguma coisa. Para entender esse fenômeno, pense numa criança que ganha o brinquedo que ela tanto quer. Ela fica eufórica por um tempo, mas logo o brinquedo vira parte do cotidiano e a empolgação vai embora. E a partir daí surge outro brinquedo dos sonhos. Essa sensação se repete na vida adulta, mas agora com metas financeiras, status ou aparência. Várias filosofias antigas já alertavam para esse comportamento humano. Por exemplo, no budismo, falava-se em apego e aversão. E isso significa que estamos sempre desejando algo ou fugindo de algo. E não percebemos que esse movimento constante gera insatisfação. O perigo é continuar nessa roda sem fim. Mas e se existir uma maneira de quebrar essa dinâmica? Para responder a isso, a gente precisa entender como nossos relacionamentos entram nesse jogo. Não desperdice tempo buscando por parceiros ou sexo casual, achando que isso vai preencher algum vazio. Ficar caçando a pessoa ideal muitas vezes afasta quem você realmente deseja, pois vocês acabam vibrando em energias diferentes. Em vez disso, foque em desenvolver a sua vida, busque conhecimento técnico, evolua na carreira, cuide do seu corpo, da sua mente, das finanças e do seu lado espiritual. Quando você estiver nesse ritmo de crescimento, fica muito mais provável atrair alguém que esteja alinhado a esse estágio da sua vida e vibrando na mesma energia que você. Foi assim comigo e em muitas conversas com outras pessoas também foi desse jeito, exatamente desse jeito. E eu tenho certeza de que isso pode funcionar para você também. Talvez você se pergunte, então, buscar um relacionamento é errado? Não é que seja errado, mas se você estiver procurando alguém apenas para tampar um buraco da sua autoestima, a chance de se frustrar é enorme. E isso se conecta diretamente com a ideia de que conquistas externas não garantem preenchimento. E vamos ver o porquê agora. Você deve conhecer alguém que alcançou um sucesso material considerado grande, mas ainda sofre insegurança ou solidão. Será mesmo que conquistas externas realmente melhoram a nossa vida interna? A questão aqui é: claro, conquistar e crescer é ótimo, mas por que fazemos isso é a pergunta que realmente interessa. E se a resposta é para provar o meu valor ou para me sentir amado, o buraco pode ser muito mais embaixo. Esse valor e amor precisam começar em você, ou cada vitória sempre vai ser insuficiente.
A gente pode ter como exemplo grandes empresários que, ao chegarem no topo, se depararam com uma crise de identidade ou alguma coisa do tipo. Por exemplo, o Whindersson Nunes ou vários outros famosos aí que atingiram o topo e simplesmente caíram numa depressão ou alguma coisa do tipo porque sentiram aquele vazio interno. Ou tu pode pensar até em estrelas do cinema que, apesar da fama e dinheiro, lidam com depressão. Para essas pessoas, geralmente falta o alicerce interno de valor pessoal. Tem uma citação bíblica que conecta muito com isso. Em Marcos 8,36 tem a seguinte passagem: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, isso é uma grande lição. Basicamente quer dizer que sem algo sólido dentro, não há conquista que baixe. Mas então, como encontrar essa solidez interna? E o que o tempo tem a ver com isso tudo? Já parou para pensar como gastamos nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo, correndo atrás de metas que podem nem ser nossas? Quando a gente entende que tempo não se renova, que momentos não voltam, qualquer segundo desperdiçado numa busca vazia se torna caro demais. Imagina que cada dia perdido atrás de aprovação externa é um dia a menos para cultivar o que realmente importa: saúde, relacionamentos verdadeiros e projetos com propósito. Filósofos como Sêneca falavam sobre a brevidade da vida. Cada momento desperdiçado não volta mais. Então, se gastamos nosso tempo perseguindo a miragem do próximo passo, corremos o risco de só perceber o engano tarde demais. E agora, eu quero te fazer a seguinte pergunta: quantas vezes você já passou horas no trabalho além do necessário, só para impressionar o teu chefe, enquanto deixava de conviver com quem ama? Valeu a pena? E aqui, é claro, não vale generalizar. Às vezes é realmente necessário desbalancear um pouco a balança. Eu mesmo fiz isso muitas vezes, mas hoje, com minha experiência atual, eu saberia escolher melhor os momentos e as prioridades para fazer isso. Ou seja, o ponto aqui é você saber se valorizar e saber que o seu tempo é o seu recurso mais precioso. Mas mesmo sabendo disso, por que a gente cai nessa armadilha de novo? Por que nos importamos tanto com a opinião dos outros? E se a chave para sair dessa corrida maluca dos ratos estiver justamente em desligar essa busca por aprovação alheia? A validação externa funciona como uma droga. Momentaneamente dá aquela sensação boa, mas logo em seguida vem a necessidade de mais. Elogios, status social, mais dinheiro. Tudo isso pode ser legal, mas não sustenta um coração que não se aceita. Pensa no efeito de postar algo no Instagram e ficar esperando por likes. Quando esses likes não vêm, você se frustra. Quando vem, você quer mais e mais. É uma dinâmica infinita. A raiz dessa armadilha pode estar num senso de inadequação cultivado desde cedo. Lá atrás, quando aprendemos que precisamos merecer ser amados. Mas a verdade é que o amor próprio não deve depender de uma performance ou de ganhar algo. Mas então, como dar o primeiro passo para sair dessa necessidade de validação? Você já ouviu falar em locus de controle interno? Locus de controle interno significa parar de culpar as circunstâncias ou as pessoas pelas suas frustrações. É olhar para si e dizer: ok, é minha responsabilidade me sentir bem comigo mesmo. É sobre assumir que suas emoções e decisões partem de você, não do mundo lá fora. Mas como botar isso em prática? Vamos dizer que você quer mudar de carreira, mas passa horas reclamando que o mercado tá ruim, tá sem vaga, as reais irão roubar o meu emprego, essa profissão vai deixar de existir. Ao invés de culpar o mundo, você pode assumir o que está sob o seu controle. Por exemplo, atualizar o seu currículo, aprender novas habilidades, fazer networking, evoluir aquela habilidade que você precisa evoluir. E o mesmo vale para questões emocionais. Se alguém te critica, você pode se abalar ou pode entender que essa crítica não define quem você é. A escolha é sua. Tem um trecho bíblico, em Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração. Aqui dá para entender que há um lembrete de que a fonte da vida está dentro, ou seja, cuidar do que sentimos e pensamos é essencial. Agora a grande dúvida é, se o locus de controle interno é tão fundamental para a gente não depender das circunstâncias, como isso afeta a nossa vida profissional? Será que isso muda a forma como encaramos o nosso emprego, o nosso chefe ou a nossa carreira inteira?
Agora que você já entende a importância do locus de controle interno, vamos falar da sua vida profissional. Se você trabalha numa empresa que não é sua, ela não te deve fidelidade eterna e você também não deve fidelidade eterna a ela. Se puder obter o mesmo resultado sem você ou resultados maiores, eles simplesmente podem e vão te descartar. Não crie vínculos emocionais profundos, porque a empresa é apenas um meio de alcançar os seus objetivos. Se surgir uma oportunidade melhor, mais desafiadora, não hesite em aceitar só porque ficou amigo de colegas de trabalho. Não significa fazer o seu trabalho de qualquer jeito, significa que você não deve ser o bonzinho com a sua própria carreira. Eu já vi gente dar o sangue pela empresa e acabar sendo mandado embora em um layoff ou reestruturação. Então, seja egoísta quando o assunto é evolução profissional. Cuida do teu futuro. E saiba que as verdadeiras amizades, elas sobrevivem a uma mudança de emprego. Pode parecer duro, mas muitas vezes nós buscamos esse reconhecimento profissional porque ainda estamos presos à validação externa. E é aí que voltamos ao ponto principal. Sem valor interno, toda conquista fica meio vazia. E agora que nós sabemos da importância de cuidar da carreira com foco e autonomia, como alinhar tudo isso ao nosso propósito? Tá, Jeff, eu entendi que as conquistas externas não são tudo. Mas como encontrar um propósito que dê sentido às minhas ações diárias? Deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir. Que atividade te faz perder a noção do tempo quando você está executando? Muitas vezes, refletir sobre isso revela um talento ou um interesse genuíno. O primeiro passo para identificar isso é começar fazendo uma lista de atividades que te trazem satisfação real, não apenas a sensação de dever cumprido. O segundo passo é conectar essas atividades com um problema do mundo que você queira ajudar a resolver. Pode ser algo grande, algo como pobreza, educação, ou algo menor, como melhorar a autoestima das pessoas ao seu redor, família, amigos, ou até mesmo pessoas que te enxergam como inspiração. E o terceiro passo é agir. Pequenos passos diários valem mais do que um plano mirabolante que nunca sai do papel. O propósito é mais uma direção do que um destino final. Quando você vive alinhado com o que acredita, a necessidade de provar algo diminui. Surge uma forma mais genuína de contentamento. Beleza, mas como manter isso a longo prazo sem voltar para os velhos hábitos? Mesmo quando descobrimos um propósito e realinhamos as prioridades, as distrações do dia a dia nos puxam de volta. Mas quando isso acontecer, como não perder a motivação? Uma coisa muito legal para fazer é ter uma rotina de check-in pessoal. Reserve um tempo toda semana para refletir se suas ações estão coerentes com os seus valores. Fazer isso evita que você entre no piloto automático. Outra coisa é se cercar de influências positivas como amigos que apoiam as suas mudanças, livros que te motivam, conteúdos que reflitam a sua nova mentalidade e lembre também de celebrar pequenos avanços. Reconhecer cada passo faz com que o seu cérebro entenda que está valendo a pena percorrer esse caminho. E lembre-se que crescimento não é linear, ou seja, enquanto você estiver percorrendo esse caminho, vão ter curvas, subidas, descidas, retornos, mas o que vale é realmente sempre continuar perseguindo e seguindo em frente. Pois bem, eu sei que tu entendeu tudo isso, mas você pode se perguntar, e quando a gente sofre uma queda forte e a gente acaba se machucando profundamente? Como lidar quando o obstáculo não é apenas uma distração, mas uma perda que balança as nossas estruturas? Nesses 27 anos eu tive perdas que doeram. Eu não tô falando aqui só de perdas familiares que são irreparáveis e com as quais a gente aprende a conviver com o tempo. Eu tô falando aqui de perder um trabalho, uma oportunidade, ou até mesmo de ver o fim de um relacionamento que você achava que ia durar para sempre. Na hora que você tá passando por isso, pode parecer que o mundo caiu, mas a verdade é que essas dores elas passam e a vida segue. Se aquela pessoa se afastou de você, se aquela vaga não foi sua, talvez simplesmente não era para ser. Deus tem um plano maior para cada um de nós, e mesmo que a gente não entenda isso agora, as peças podem se encaixar depois. Então, não fica se martirizando. Usa esses nãos como degraus para ficar mais forte e ficar no caminho que realmente importa. A grande sacada que eu quero que você tire desse vídeo, ela é simples, mas ela é poderosa.
O que de fato preenche o nosso coração não está do lado de fora, e sim no modo como enxergamos a nós mesmos e ao mundo. Esse é o verdadeiro segredo que tantas pessoas passam a vida inteira procurando. Se você até agora ficou aí só correndo sem parar atrás de metas, status ou validação, talvez seja a hora de dar uma pausa e ver que a resposta está bem perto dentro de você. Tenta se lembrar que Deus sempre tem um plano para nós e eu tenho certeza que tem um para você. E isso vai se cumprir no tempo dele, não no seu. Não desperdice o bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Essa corrida incessante acaba quando você entende que já tem tudo o que precisa para começar a viver de forma mais plena. Então, bora continuar nesse caminho de autoconhecimento e propósito. E aliás, tem um ponto aqui que é super importante e muitas pessoas negligenciam, mas é super importante para quem está trilhando esse caminho de desenvolvimento pessoal. Em um vídeo desse canal eu falei sobre a nossa sombra interior e como esse lado obscuro que ignoramos controla as nossas intenções. Lá você vai entender sobre esse conceito que Jung desenvolveu e como usar esse lado obscuro para evoluir e continuar progredindo na vida. Às vezes, isso pode ser o que te atrasa ou o que te impulsiona. Você escolhe.